Estamos começando mais um Louvor Comp. Graça e paz a todos. Estamos felizes de podermos mais uma vez estar aqui com vocês para glorificar o nome do Senhor. E como eu sempre digo, Louvor Comp é louvor compartilhado. Isso, nós compartilhamos a nossa experiência, porque louvor e adoração não é só na questão de cantar. A música é uma ferramenta da adoração. A nossa adoração ela começa na hora que nós levantamos, na hora que nós tomamos café e saímos para o trabalho e daí por diante, tá? Então, que Deus ele te abençoe poderosamente, que você seja um adorador poderoso na presença de Deus. Mas hoje nós estamos aqui com a presença do meu amigo, pastor Wagner Camilo. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor, que alegria imensa estar aqui com o senhor, pastor Lázaro, conhecê-lo pessoalmente, é imensa satisfação. Amém. Nós estaremos aqui batendo um papo com o pastor Wagner Camilo a respeito de adoração, de louvor, e eu tenho certeza que vai ser uma grande edificação para quem ouvir, tá? Agora, você que conhece algum adorador, você que é adorador, você que é um cantor gospel, né? Olha, eu te convido a você mandar esse vídeo para os nossos amigos que têm o mesmo interesse em comum, tá ok? Manda esse vídeo, clica no sininho, se inscreve aí no nosso canal para você acompanhar as novidades, porque tem novidade chegando aí, tá ok? Então, clica lá, se inscreve, clica no sininho e divulga o canal para o seu amigo, para as pessoas que são da nossa fé, tá bom? Para nós podermos sermos juntos, unidos, cumprir o que a palavra diz, que a união, né, do cristão é necessária. Qual com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, vamos fazer isso. Como em Atos 2, né, que eles estavam juntos, vamos estar juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor. E mais uma coisa, você precisar de auxílio a respeito de direitos autorais, de composições, de arranjos musicais, e esse mundo gospel, esse mundo da música gospel, nos procure, nós teremos o prazer de te ajudar nessa questão, tá ok? Deus abençoe. Pastor Wagner, pastor, para mim é uma alegria ter o pastor aqui, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, junto com a gente aqui no nosso espaço aqui. E nosso assunto hoje é toda criatura que tem fôlego, louve ao Senhor, Salmo 50, né? E é interessante, todos têm que louvar a Deus, pastor, por esse texto. Qual que é a sua visão a respeito? Bom, pastor, mais uma vez, Pai do Senhor, sou o pastor Wagner Camilo, sou da Igreja Cristã Palavra e Vida. Nós estamos ali na Cidade Líder. Cidade Líder, aqui pertinho de nós, né? Perto de Itaquera, divisa com, exatamente, com aqui o Parque do Carmo. É na rua Rafael da Silva e Souza, bem de esquina com a rua Maria Luísa Americana, pertinho. Olha só que maravilha. Nós estamos adorando ao Senhor ali, estamos prestando todo o nosso culto ao Senhor ali naquele espaço ali. Tem sido uma bênção. Inclusive, aproveitar a oportunidade dessa minha apresentação aqui, né? Sou pastor, tenho 4 filhos, sou avô e sou bisavô. Olha que já é bisavô. Eu estava contando vantagem que eu com 53 anos já era avô, e contando aquela vantagem, o irmão, olha só. E bisa 2 vezes. 2 vezes? Meu Deus do céu, mas vamos orar, eu vou orar mais. Então nós estamos ali, pastor, inclusive, se eu permitir, nossos cultos ali no domingo, né? A partir das 18, na quinta-feira às 20, e todo mês, no final do mês, nós temos uma vigília ali que tem sido algo poderoso. Amém. Inclusive envolve muito a questão do louvor e da adoração. Olha só que interessante. Nós tivemos essa última ali na sábado que passou agora. Sim.
uma manifestação da glória de Deus devido o louvor dado, a adoração ao Senhor. Deus abriu o céu, foi uma coisa tremenda e maravilhosa. Estamos ali todo final do mês, quem quiser saber depois nos procura aí, a gente dá o endereço certinho. E tem as redes sociais, tem as redes sociais, né? Pastor Wagner Camilo lá no Instagram. Sim. E também Pastor Wagner Camilo no Facebook também, né? Ah, que maravilha. Nós estamos ali. O Instagram da igreja é ICPV, né? ICPV underline oficial, né? O pessoal coloca lá, inclusive tem o pessoal da mídia que desenvolve isso. Ah, que legal. E estamos por ali, dando glória a Deus. Maravilha. Agora, acerca do assunto que o senhor disse, né? Se todos louvam o Senhor, eu estava meditando, inclusive no Salmo 150, que trata esse assunto. Eu tive algumas observações interessantes acerca disso, que talvez não seja observado por algumas pessoas. E a gente queria desenvolver esse assunto com o senhor aqui, vai ser uma maravilha. Eu acredito que todos devem louvar ao Senhor, né? Mas tem formas, meios, local, ritmo, e é aí que o Salmo 150 desenvolve esse assunto. Sim, é interessante. Nós tivemos pontuando aqui algumas questões do louvor que é para o culto, do louvor que é para um local de evangelismo e de show, e do louvor que é para extravasar, que é aquele louvor familiar com os amigos e daí por diante. E agora o senhor vê no Salmo 50 uma coisa muito interessante a respeito. Salmo 150, né? Desculpa, 150, isso, perdão. Salmo 150, algumas coisas relacionadas a isso é muito interessante. E nós notamos o quê? Que Deus ele está dirigindo todas essas coisas. Deus está dirigindo a revelação. E o que o pastor enxergou a respeito disso? Eu fiz, inclusive, rapidinho, né, umas anotações para nós podermos falar sobre o assunto e falar qual a origem da palavra louvor. Porque se todos que têm fôlego de vida louve ao Senhor, então nós precisamos definir o que é louvor, né? Então, eu separei aqui, na verdade, a forma louvor só se encontra atestada a partir do século XV, quando a forma loor tem a sua origem no verbo loar, do latim, laudare, ou seja, elogiar, louvar e venerar. Sim, né? Maravilha. Quando nós definimos a palavra louvor, significa elogiar ao Senhor. Todos devem louvar, elogiar, venerar ao Senhor. Lembrando, pastor Lázaro, que quando nós tratamos os salmos são, no seu original, são poemas ou poesias, né, inspirações que os salmistas eles recebem, os seus autores, que engrandecem o Senhor em cânticos, né, que são poesias adaptadas à música, né, na verdade, no seu original, sim, na sua essência, na sua raiz, né? E nós temos como poesia, então, algumas falas por exemplo, do salmista, no Salmo 150, uma forma poética de ele expressar o louvor, né? Sim. Onde ele está falando no Salmo 150. E aí é interessante que o louvor, ele é uma forma espiritual de nós elogiar o Senhor, de glorificar o Senhor. Inclusive eu separei aqui o livro de Hebreus 13:15, que diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvores. Então quando nós estamos num culto, nós estamos apresentando ao Senhor sacrifícios de louvor. É uma forma espiritual de adorar. Então quando fala todos quanto têm fôlego de vida louve ao Senhor, é todos que têm esse entendimento. Sim, né? O fôlego de vida aqui está relacionado à revelação da graça, de Jesus, da salvação, do ser filho de Deus, é isso? Se você observar, todos devem louvar. O Salmo 150, o salmista, ele está fazendo um convite. Sim, para toda criatura louvar. Para toda criatura louvar, é um convite. Sim. Mas nem todos
que, por exemplo, que cantam, eles louvam. É isso. É isso. É isso. Não é verdade? Está desalinhado com a revelação de Cristo. Está desalinhado com a revelação de Deus. Exatamente, porque não é, a questão do cantar, do louvar, não é só cantar. Sim. Porque quando fala de fôlego, de todos têm fôlego de vida, é algo que sai de dentro Sim. de nós para louvar o Senhor. Por exemplo, quando Deus criou o homem, ele soprou no homem o fôlego de vida. Perfeito. Eu tive vendo o senhor me permite, pastor Lázaro, Fica falar? à Eu acho vontade. que eu falo demais. Não, fica. Aqui é para falar. Eu te convidei para o senhor falar. Não tem graça. Todo mundo está me ouvindo falar sempre. Eu quero ouvir o senhor. Então, eu tive observando, porque quando eu vi o banner que nós divulgamos aí, eu vi o tema, e a gente começa a pesquisar, né? Eu vou lá no podcast do pastor Lázaro, deixa eu me preparar para não passar vergonha. Não. Eu vi um vídeo interessante de uma pessoa no YouTube que me chamou muita atenção. Ela pegou uma bexiga, né? E ela encheu aquela bexiga. Encheu. Para demonstrar o fôlego de vida, né? Sim. Ela encheu aquela bexiga, como é que chama? Uma dinâmica, né? Sim, é um Inclusive, quebra-gelo. É um quebra-gelo, como diz nas células, né? Isso. Quebra-gelo. Ela encheu aquela bexiga, encheu, e ela mostrou que de dentro dela, Sim. ela soprou dentro da bexiga para dar uma interpretação do que significa o que de todos, né, que tem fôlego de vida, louva o Senhor, no sentido do quê? Que o nosso louvor ao Senhor tem que sair da alma, né? Sair assim com a expressão de louvor, de gratidão ao Senhor, de lá de dentro. Porque cantar é aquilo que nós estamos falando, cantar por cantar. Sim, canto é uma ferramenta que a gente usa. Até porque a música ela é uma arte. Sim, né? A perfeito. música é independente, né? do meio cristão, do evangelho, ou de qualquer outra religião. de qualquer outra, eles cantam. Sim. A diferença é o louvor. É isso. A diferença é o louvor. Então, apesar de no meio cristão, do cristianismo, da igreja, eles cantarem, e tem muito talento, viu? Sim. Tem muita gente boa Sim. que cantam muito. Só que eu observo nos últimos tempos que nem todos que têm talento, que cantam, eles louvam. É isso. Porque não sai da alma, né? Não sai essa expressão do fôlego que saiu da mulher que encheu a bexiga, né? Perfeito. É exatamente isso. O nosso louvor ele tem que expressar de dentro. Eu tenho que sentir aquilo que eu estou elogiando ao Senhor, né? Que eu estou glorificando ao Senhor com a minha canção. E isso eu acredito, pastor, que isso está revelado na palavra. E também isso tem muito relação com a palavra de Deus. Por quê? Por que nós louvamos? É para expressar o louvor a Deus. E aonde está, vamos dizer, a fórmula, a diretriz de como deve ser o louvor? Como deve ser esse louvor? Primeiro, pastor, se nós observarmos, pastor Lázaro, me permite. Sim, fica à vontade. Se nós observarmos os Salmos 150, que, como a gente disse de início, que são poemas adaptados a canções, a música que glorificam. O Paulo mesmo diz, quando nós nos reunirmos, nós temos que salmodiar ao Senhor, né? Sim. Então, expressar de toda a nossa alma, todo o nosso coração ao Senhor com poesias, com cânticos. E quando o Salmo 150, o seu autor, ele expressa, ele diz assim, louvai ao Senhor, eu estou lendo aqui no Salmo 150, verso 1. Sim. Louvai a Deus, aonde? Primeiro, ponto aqui do Salmo 150, no seu santuário. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo no que santuário. Aonde eu louvo o Senhor. Essa poesia do salmista, essa adoração, essa inspiração que ele recebe, ele diz que o lugar que deve se adorar o Senhor, lógico que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Inclusive eu tenho uma fala aqui da diferença do louvor e da adoração. Sim. Que louvor não é o fim, mas é o meio que se adora.
Sim. Né? Sim. O louvor é o meio Sim. que chega ao fim, que é a adoração ao Senhor. Sim. Então, aonde se deve louvar o Senhor? O primeiro ponto do Salmo, aqui o 150, ele diz que é no santuário. Louvai no firmamento do seu poder. Então, ele convida todos que entendem o projeto, o plano do Senhor de salvação, né, de criação, qual os seus objetivos, que no santuário é o lugar que se reúnem para as pessoas adorarem ao Senhor. Perfeito. Né? Então, o primeiro ponto é esse, o local. Depois o verso 2 ele fala, louvai-o pelos seus atos poderosos. Então, assim, o local, e louvar ele por quê? O salmista, nós estamos dissertando o texto aqui do Salmo 150, ele fala que nós devemos louvar o Senhor, engrandecer, elogiar pelos seus atos poderosos, né? Deus, ele... Pelo seu templo, pelo seu poder, pelos seus atos poderosos. Os atos poderosos envolvem criação. Criação. Todos louvem o Senhor. Então, até a criação, os atos de Deus de criar, nós devemos louvar o Senhor. Por isso que fala que todos que têm fôlego louvem o Senhor. Né? Além de ele falar de pessoas, ele está falando dos atos de Deus. O que envolve os atos poderosos de Deus? A sua criação. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, nós vemos o ato de Deus na sua criação de haja luz. Todos devem adorar o Senhor. Porque houve luz. Pelo seu ato poderoso. Né? Sim. Como diz o Salmo aqui. Qual que foi o ato poderoso? De haja luz, haja firmamento, haja... Então, eu estou dizendo uma forma de adorar o Senhor de uma forma de atos poderosos relacionada à Bíblia, né? Sim. Que foi, na sua criação, nós devemos adorar o Senhor porque criou todas as coisas. Mas essa é a intenção de deixar Deus como centro da adoração. Isso. E se nós não formos pela Bíblia, pelo ensinamento bíblico, nós estamos adorando ao quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cantando, como o senhor bem disse. Sim. Nós estamos sendo artista, mas nós estamos adorando. E depois prossegue como essa situação? Então, aí o Salmo 150, vamos basear bem na palavra. Sim. Ele disse, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Olha só. Olha só, isso é uma revelação. É uma revelação. Tanto que tem uma canção muito maravilhosa. Uma canção muito bonita, que é aquele quão grande é meu Deus, aquela... Quão grande é meu Deus. Que voz bonita. Obrigado. Voz bonita. Eu não consigo cantar assim, não. A gente canta e adora. Então, essa canção, pastor Lázaro, é algo que engrandece ao Senhor na sua grandeza, conforme está o salmista aqui, que ele fala, louvai ao Senhor na excelência da sua grandeza. Sim. Então Deus como o senhor disse, ele é o centro. Sim. E as suas grandezas, né? Como que nós observamos que Deus é grande? Na sua criação, nas suas grandezas, nas suas realizações. Então eu louvo a Deus porque existe um Criador. Um adendo aqui, na inspiração. Eu ainda mais para mim que estou envolvido com a questão musical, eu acho que a inspiração, ela mostra muito de quem é Deus. Tanto, não é só inspiração para compor, inspiração a respeito da palavra, que nem o senhor teve essa inspiração de ontem para hoje, a inspiração de uma revelação que alguém tem, uma palavra que é lançada de algum assunto que nós nem conhecemos de alguém, a inspiração, essa inspiração que é dada pelo Espírito Santo, ela traz essa referência poderosa, excelsa de Deus, sabe? Suprema, esse jaspion, né? Essa coisa profunda. E eu dou muito valor a isso, porque sem inspiração eu não faria mais nada. Tanto é que os salmistas, eles recebem inspiração, sim, né, para engrandecer a Deus aqui. Sim, nos sim. Salmos, quando fala salmodiai ao Senhor, sim, todos que escreveram, né, o Salmo, sim, os seus livros, né, sim, nós observamos que eles receberam inspiração para momentos específicos. Sim. Por isso que os compositores, sim, eles recebem
essa dádiva de Deus, né? Sim. Principalmente o meio cristão, Sim. que engrandece o nome do Senhor através de inspirações, né? Sim. Que vem do Espírito Santo e ele expressa. Você já observou que os compositores, geralmente, eles expressam aquilo que eles estão vivendo no momento? Sim, sim. Né? A maioria das vezes. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Eu tenho um amigo que ele tem algumas canções, que eu conversando com ele, o pastor Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues. O pessoal chama ele de BA, né? Ele parece o BA lá do Esquadrão Classe A, é do meu tempo também, pastor. E ele passou, ele tem algumas canções, que assim, eu para cantar, eu louvo, né? Sim. Expresso de dentro, mas sim, eu não tenho esse talento que o senhor tem. Eu tenho meu filho, eu tenho nora. Seu filho é músico? É músico, meu filho toca o mais novo, né? Olha que maravilha. Ele é músico, toca bateria, teclado, violão, canta. Então eles têm que participar do festival gospel que nós estamos lançando. Então, pastor Renato Carvalho, um abraço, pastor Renato Carvalho. Nosso amigo. Ele esteve aqui, né? Esteve aqui, pastor que nos apresentou. Então, ele entrou em contato falando do Festival de Louvor. Sim. Inclusive, ele falou sobre jurados, né? Dando uma pausa aqui na fala aqui da nossa pauta. Sim. De convidar o Dani, né? Que é o meu filho. Olha só. Mas eu falei pra ele, mas tem a minha nora, sim, que é mulher do Dani. Olha só. Ela é cantora da Todá, tem coisa gravada. Sim, ele me falou dela. Nicole, aí, vocês estão Nicole vendo acontecendo ao vivo a programação do festival. E a Nicole Rocha vai lá na Todá Music, você conhece. É forte. Né? E vai ver a Nicole lá. Olha, é bom, hein? Vai lá, você vai se emocionar. Eu vou dar uma deixa aqui, né? Pode ficar à vontade. Ela já curtiu lá no Instagram, lá, quando eu pus o bannerzinho, né? Olha que legal. Já que estamos falando dela. Então a Nicole Rocha, né? Ela é cantora da Todá. Sim. E ela tem alguns clipes, algumas canções muito boas. Uma pessoa que conhece bastante de música, meu filho também, o Dani. Sim. E se eles aceitarem o convite de vocês aí, eu já falei, já indiquei, né? Agora falta vocês esse contato. Sim, nós teremos todo o prazer de recebê-lo. Nós queremos a Dani aqui e o seu filho também, o Richard. Não, é o Dani. Ah, é o Dani. Dani Camilo, que é o meu filho, e a Nicole Rocha. E a Nicole Rocha. É um casal. Nós queremos vocês aqui. Tá? Não tem jeito, agora já é compromisso marcado. Né? E é isso, pastor. E então continuamos a nossa... Agora, no Salmo 150, sim, vamos lá. Tem outra coisa interessante, que nós falamos aonde se deve adorar. Sim. Pelos atos poderosos de Deus, adorar não, louvar. Sim. Porque a adoração, o louvor é um meio para adoração. Sim, né? Perfeito. Quando eu louvo, sim, ela me leva num meio de entrar nos atos do Senhor e me entregar totalmente. Olha que maravilha, olha que coisa poderosa isso. Não é verdade? Porque a entrada pelos átrios, né? Quer dizer, não é mais aquela coisa material, mas é espiritualmente. Você está entrando pelos átrios do Senhor até chegar nos Santíssimos, vamos dizer assim. Isso, sabe, na essência, sabe, no excelso, né? O Deus se apresentar de uma forma o louvor é um meio onde Deus se apresenta na adoração. Muito forte, né? Muito forte, que eu pastor. Entendi nessa pesquisa. Não, é uma revelação, é uma revelação. E é interessante que quando o salmista está inspirado, ministrando esse salmo, ele fala assim, ele fala de que forma que nós devemos louvar o Senhor. Aí ele vem dizer, aí aparece a forma. Aí aparece a forma, tá aqui, ó. Ele fala, louvai-o, isso aqui é a forma. Sim. Com o quê? Com o som de trombeta. Olha que maravilha. Louvai-o com saltério e harpa. Ele continua. Sim. Louvai-o com a dufe e a flauta. Sim. Agora vem. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai. Aí ele segue, né, o salmo aqui. Deixa eu pegar aqui. E ele segue nesse salmo aqui falando: louvai-o com símbolos altissonantes. Aí no último ele fala: tudo
quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então ele vem falando da forma, Sim. que são ritmos, Uhum. todos os tipos de instrumentos, né? Porque aqui está dando uma base. Porque em Israel, o que eles glorificavam o Senhor era com esses instrumentos musicais, né? Aí ele vem falando com o quê? Cordas, instrumento de sopro, flauta, né? Adufe, harpa, saltério. Então, em Israel, a forma deles adorar é os instrumentos que ele tem, são esses. Naquela época, né? Naquela tradição, cultura deles. na cultura, aquilo era o máximo, né? Isso. Só que hoje, por exemplo, a nossa cultura tem outros instrumentos Sim. que nós podemos usar para adorar o Senhor. Tanto é que por causa disso, por causa dessa tradição israelita, a igreja, eu vivi aquele tempo da igreja, os que o senhor também viveu, que bateria não era permitido, que guitarra não era permitido, que o ritmo rock não era permitido. Então, além dos instrumentos, tem os ritmos. Né? Então, todos os ritmos adorem ao Senhor. Sim, sim. Todos. Todos, né? todos. Todos os ritmos adoram ao Senhor. Por exemplo, no Nordeste, Sim. o que pega lá no Nordeste, qual que é o ritmo? É o baião, é o forró. É o baião, é o forró. Sim. A cultura do o nordestino, eu acredito que tem muitos irmãos nordestinos Sim, que estão nos assistindo. claro, sim. E a cultura do Nordeste é o forró, é o baião. Isso. Então, o que eles vão... um segmento da inspiração lá no Nordeste é o A sanfona, né? a O sanfona. acordeon. Tem uma cantora lá no Nordeste, eu esqueci o nome dela agora, fugiu. Ela faz um negócio com um acordeon. Sim, me fugiu também. Sim. Ela canta uns corinhos. É. É o ritmo deles. Bem animada, bem forte a voz. O ritmo do Nordeste é Isso, esse. isso. E o pessoal dá lugar. E é interessante que hoje nós estamos vivendo uma onda muito forte do worship, né, que é um rock inglês, Sim. misturado com americano, misturado com Hillsong, é uma mistura, né? E alguma igreja, a igreja que eu frequento mesmo, que é a Igreja Batista Água Viva, a tradição ali é worship. Os meninos lá do louvor, eles têm muita questão do worship, aquela coisa tal, e não se canta, por exemplo, um baião, não se canta um bolero, não se canta uma valsa, não se canta um popular 4x4. E por quê? Por causa que ficou generalizado que não, essa música aqui é essa aqui, esse padrão. E na verdade, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia não dá base para nós discriminarmos um ritmo, Sim. né, em relação à adoração. Né, ele diz, aí volta, né? Todo tem força, Então, tudo tem força. aí existem os seus prós e contras. Sim. Né? Pelo fato da cultura dessa igreja, né? Que toca só o worship, Worship. É uma cultura local. Local. Regional deles ali. Isso. Então, assim, só que quando vem, se você convida alguém de fora para vir na sua igreja e canta um ritmo, eu tenho que respeitar, porque eu convidei. Claro. Eu convidei. Claro. A pessoa, por exemplo, vem e canta só as músicas pentecostais e gospel. Então, se você sabe que essa pessoa tem esse ritmo e isso não cabe na sua igreja, não convide essa pessoa. Agora, um adendo, perdão de interrompê-lo, um adendo. Tem uma questão. Se nós atentarmos só para a questão do ritmo, nós também caímos nessa questão que isso daí não é um louvor nem uma adoração, muito menos adoração, que é só uma música que eu gosto de ouvir, o estilo que eu gosto de ouvir. E isso é uma grande preocupação hoje aqui no Louvor Comp, da pessoa entender que a adoração ela passa essas fronteiras, né, de percepção, da percepção humana, porque isso é percepção humana. Isso daí se chama frequência. Né? Eu estive conversando com um rapaz, inclusive, do funk, né, que estamos evangelizando. Sim. Ele falou assim, pastor, o senhor sabe que tudo é frequência. Eu, como músico, eu sabia. Sim. Eu falei, sim, tudo é frequência. E ele está falando do batimento cardíaco. E a batida, ela se relaciona com o seu batimento cardíaco e te traz uma sensação boa ou ruim.
E isso, a pessoa, ela por não ter uma interpretação espiritual, ela acha que é espiritualidade. E ela acaba adotando aquilo ali como uma forma de adoração, sendo que não é adoração, porque ela está expressando um desejo humano só. Não é espiritual, ela se confunde, na verdade. Isso é o ser humano, é assim. Ele vê um vulto, ele pensa que é o diabo. Alguém olha feio, ele pensa que a pessoa não gosta dele. Então o ser humano é muito subjetivo em muitas coisas. E isso tem acontecido muito na questão da adoração, justamente por causa do talento. Porque quando tem o talento, substitui tudo, não é? Eu sei fazer a pessoa chorar, eu sei fazer a pessoa rir. Isso. E isso é uma problemática que nós temos aqui, nós músicos temos, e precisamos observar se nós queremos adorar. Se nós não estamos vivendo a prática, né? Não é isso? É a prática de saber fazer. Isso, né? Isso. E não entrar na essência. E não entrar na essência que o senhor está falando. Da adoração. Né? Na essência. Agora, a ética, ela é muito boa. A ética que o senhor está falando, poxa vida, já que a gente não cabe, então não vou convidar. A ética é muito boa, mas tem que tomar cuidado, porque se Deus mandou, nós temos que obedecer. Você lembra da inspiração? Sim. Eu ouço bastante, assim, eu lido bastante com o público jovem, né? Sim. Então, eu já ouvi pessoas, inclusive, criticando essa linha do worship. Sim. Só tem 4 notas e tal. É questão musical, né? Eles estão criticando. Questão musical. Mas aí eu até refuto isso, porque eles estão... o pessoal que exerceu, que tomou como uma forma de louvar o Senhor dessa forma, eu tenho que respeitar. Não importa se é uma nota. Quando a gente faz essas conotações, nós estamos falando da questão musical, é outra questão, tá vendo? É um discernimento que tem que ter. Eu não estou falando que não adora a Deus, eu estou falando que musicalmente ela poderia ser melhor. E existem outras questões que não é hoje o assunto, o que a gente discute, mas nessa questão das notas é a respeito musical, não é espiritual. Isso eu estou passando só o que eu ouço. Claro, né? eu entendo. Eu não sou músico, não entendo. Eu tenho um filho músico, né? Nora, que está envolvida. Eu entendo. É musicista que fala, né? É musicista, uma das musicista. Parece que não é uma coisa tão boa, né? Só Jesus, pastor. Eu sei é só pregar, falar da Bíblia. Né? Então, voltando aqui ao Salmo 150, ele está falando de formas, né? Sim. Todos os instrumentos. Outra coisa interessante que eu estava falando com uma pessoa outro dia, sobre a questão de, como eu disse, local, né? Por exemplo, cultura. Sim. Cultura. Por exemplo, na África. Sim. Se adora diferente. Muito. Inclusive, você pegar no momento, não sei se você já viu alguns vídeos no YouTube. Muitas vezes. E no ofertar, eles vão dançando, adorando, muitas vezes. alegria. Sim. Né? Então, se você pega, por exemplo, esse lado, né? E da África com o Brasil, Sim. com a China, são formas diferentes. Sim. Até Israel mesmo. Claro, é muito diferente. São formas diferentes. Então, são meios, ritmos, cultura, né? Uns com dança, Sim. outros, enfim, né? Mas todos usam instrumentos. Sim. E todos expressam da sua forma. Interessante que isso daí também se estende aos americanos, porque hoje não tem muita influência, por exemplo, na música negra americana, que tem influência, mas não acontece mais por causa da moda, né? Porque o que as pessoas buscam muito é a questão do modismo também. O público, eu estou falando em geral. E hoje eles preferem mais essa música que é mais fácil de cantar, né? Mas, porém, os americanos eles têm um jeito de adorar que eu admiro muito. É muito voltado à palavra e com textos muito focados na Bíblia, com muito pouco metáfora, sabe? Uma coisa mais direcionada. Mas o que favorece eles é a questão musical, que a questão musical deles é a melhor que existe. É bonita o sotaque, né? A música é bonita, a musicalidade. Então eles falam uma coisa assim, olha, eu abri aquela porta e por causa que eu senti que Deus ia entrar, uma coisa bem assim, que não parece ser para nós, se nós cantarmos isso em português, sim. A pessoa fala, ó, que letra é essa? Mas em inglês fica muito, né? Tanto é que eu conheço muitos músicos, né? Sim. E muitos se inspiram em canções internacionais, né? Sim. Muitos ouvem bastante lá fora
Para trazer aquela... Para trazer, exatamente. Eu separei algo aqui, pastor, que eu acho que seria interessante nós pautarmos isso aqui. Quando fala do louvor, né? Eu pus assim, a música é o meio de louvar a Deus, mas não é o fim. Louvor é a santificação da música, diferente da adoração. Sim. Porque o louvor, você está engrandecendo o nome do Senhor. Sim. E aí, se observarmos o Salmo 145, olha o que diz aqui, ó. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. É isso. O Salmo 145. Do século e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí nós pegamos aqui, ó, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, em Mateus 6, do 9 ao 13, ele fala: vocês devem orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Isso. Então, quando eu louvo o Senhor, eu estou engrandecendo o nome dele. Então, para engrandecer o nome, eu preciso entrar dentro do que Jesus fala, né? Sim. Que o nome de Deus é santificado. Sim. Então, quando eu falo de louvor, nós estamos falando também de santificação. Sim. Né? Sim. Que quando eu entro com santificação, por isso que o Hebreus que nós lemos lá diz que é sacrifícios de louvores. Sim, sim. Porque quando nós santificamos, nós atraímos mais ainda a presença de Deus no louvor. Sim, porque é o sacrifício agradável. É um sacrifício agradável. E na verdade o único, né? De verdade o sacrifício que foi deixado é o louvor. Exatamente. Então o nome do Senhor é santificado. Sim, sim. Então quando eu estou cantando, louvando o nome do Senhor, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Sim. Né? Sim. Tem muita gente que canta por cantar, por prática, profissionalismo. Porque o profissionalismo entrou no meio gospel muito forte. Sim, né? sim, muito sim. forte. Sim. Tanto agora tem uma menina que tem uma polêmica sim, tremenda sim. no louvor dela. Então, o louvor dela não é um louvor de adoração. É Não, isso que nós pontuamos aqui. É um extravaso, é uma questão, mas é questão local também. É da cultura, é do problema que ela está vivendo, que ela presenciou. E outras questões. Quer ver uma coisa que eu vejo dentro disso? Porque ela é uma pessoa inspirada, né? Para receber um poema. É um poema. Sim, né? sim. Que ela está recebendo. É uma arte musical, um poema. Sim. Que leva as pessoas a refletirem a essa questão. Como que eu vejo ela dentro dessa questão, que não seria o assunto, mas é... Não, mas é relacionado. Muita gente falando... Eu vejo ela como... porque os profetas da Antiga Aliança, né, o último profeta foi João Batista, né? Eles denunciavam o pecado e anunciavam o reino. É isso. Né? É isso. Então, o que ela está fazendo na sua canção que ela recebeu? Foi até uma fala dela que eu acho que eu vi um vídeo ontem, ela falando que quando ela foi chamada por Deus, ela disse que Deus o chamou também para esse fim, para denunciar eu acho que pelo fato de viver aquele local dela, de o que está acontecendo lá em Marajó, né? Eu acredito que sim. Acho que esse é o nome. Então ela recebe essa inspiração para denunciar aquilo através de uma canção evangélica. Sim. Então, você observa que na canção dela, na verdade, ela está... não é uma profecia em si, é uma denúncia. É uma denúncia. É uma denúncia. Através da canção. Sim. Que ela glorifica a Deus em sua grandeza, mas ela anuncia... Apega isso, ela se apega à questão da denúncia. Da denúncia, né? Da denúncia. E que é importante. Enfim, né? É importante, pastor. É importante porque, na minha concepção, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é só a respeito da salvação, a respeito do que está acontecendo. Sabe o que eu vejo nessa menina, pastor? Eu vejo dela uma voz, só uma voz. Isso. Que Deus precisou usar. Isso. É uma voz. É isso. Tá vendo? Então, mas cada um no corpo é isso. Também eu não critico ela pelo fato de ela cantar, cada um tem a sua forma. Sim. Ela tem até um ritmo diferente, né? Sim. Ela tem o
música popular brasileira, né? Sim. Daquele estilo diferente. Lembra muito a questão de uma música secular, né? Da Sim. cantora secular, que a saudosa Elis Regina, né? Sim, sim, sim. Que era uma tremenda de uma Sim, sim. profissional na área, Sim, né? sim, sim, sim. Enfim, eu estou dizendo só o timbre dela, a Sim. forma dela. Mas ela em si, ela foi uma voz que precisou, e tanto É que isso. mexeu com muita gente, né? Sim, e mexe. E Se mexe. não fosse uma denúncia que Sim. mexeu, Deus quis fazer alguma coisa através disso. Né? Eu sou da seguinte opinião, que tudo tem que ser mais claro. Tudo tem que ser mais claro. Eu estava fazendo uma comparação aqui, criei uma metáfora aqui de quando a gente vai pregar. A gente vai pregar, às vezes, nós estamos dizendo muito mais sobre, que nem eu estou falando, metáfora, do que nós estamos falando diretamente, que nem aqui nós estamos falando hoje muito diretamente. Como é que se deve, como se nasce o louvor, por que se deve louvar, de que maneira se deve louvar, é onde tem que se louvar. É uma coisa. Né? Quando eu faço isso muito abertamente, eu não defino para que serve aquilo. E quando se não há serventia, para que eu vou dizer? Então eu tenho que ir direto ao ponto. Então o ponto ele tem que ser mais pontuado as coisas evangélicas. No tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ser mais incisivos. Se nós não formos incisivos, nós não vamos ter tantos resultados, porque os dias são maus. É verdade. Diante dessa situação, aí se revela, né? Sim. Os bons. É isso, é o que o Daniel falou. Maus. É isso. Deus permite essas coisas para isso. que manifeste, né? Os quem adultos, é o justo, os meninos, o justo e injusto, né? É o que a Bíblia fala. Então, que a Bíblia fala. Daniel falou os limpos se ficarão mais limpos. Então. Tá até baseado naquele louvor, né? Que é diferente, que é o meio mais Rio de Janeiro, pentecostal, aquele negócio. Deixa o menino rodar. Deixa ele, né? É a forma dele adorar, de cantar, de fazer. Cada um tem a sua forma. É o cabimento, né? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu vou inventar uma palavra aqui, eu vou usar essa palavra para outra coisa. Cabimento, para caber em algum lugar. Para caber em algum lugar. Para caber em algum lugar. Então, tem o seu lugar. E é isso que é a nossa preocupação, em colocar o louvor, a música, no lugar que ela tem que estar. E aí, o texto, ele continua dizendo, pastor? Então, aí no final diz que tudo que tem fôlego de vida, louva o Senhor. No contexto em si, ele está fazendo um convite para todo ser humano adorar o Senhor. Tudo que tem fôlego, que possa então um entendimento o que é louvar ao Senhor, né? Sim. Que ele mostra a Deus na sua grandeza, Deus na criação, Deus no santuário, Deus, né? Ele começa, aí ele quer expressar que, porque na verdade o Salmo 150 é um convite, é uma poema, é uma poesia, é um convite, é algo poético. Sim. E nesse algo poético, o salmista está tão inspirado que ele fala tudo, vem todo mundo, louve todo mundo ao Senhor. Maravilha. Né? Então o louvor é um meio que leva à adoração, porque é um meio que leva ao fim do objetivo. Qual que é o objetivo do louvor? De levar as pessoas à adoração. Então a adoração é dar valor a um ser maior. A adoração é se entregar totalmente a Ele, mesmo que se você esteja sem voz. É isso. Né? Então essa é a adoração. Adoração é abrir mão da sua própria vida. Olha só, é isso. Tá vendo? Isso que é adoração. Você abre mão dos seus desejos. Isso. Para se entregar. Por isso o salmista disse: entrega o seu caminho ao Senhor. Tá vendo? A palavra, o português, ele nos atrapalha, né? Porque essa entrega não quer dizer só para você se colocar na mão do Senhor, mas para a sua vida ser do Senhor, né? É ser do Senhor. Eu ouvi a Aline Barros falando, isso é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, é uma palavra também que pode se usar. É o estilo, o Paulo, ele fala uma coisa mais contundente, que ele fala que ele se gasta
Pelo sem. Isso é forte, hein? Pelo se gasta, imagina. Isso é adoração. É isso. Isso é adoração. Aí eu posso fazer uma metáfora tosca aqui, mas serve. Imagina você vai entregar isso, você pega como se estivesse passando um ralador, né? E vai se moendo e entregando aquilo para Deus, né? Se dando ao Senhor. Quer dizer, é dar ao Senhor. Isso se relaciona ao tempo que você vai dar ao Senhor, ao tempo que você vai ler a Bíblia, ao tempo que você vai tirar em oração, ao tempo que você vai na igreja. Além da música em si, louvor, atos poderosos de Deus, louvar o Senhor no santuário, louvar o Senhor de todas as formas, ritmos, instrumentos, a entrega, como nós estamos falando, sim, de louvar ao Senhor também é esse meio, né? É isso, de eu me entregar na oração. Mas essa é a adoração. Exatamente. Essa é a adoração. Exatamente. E a música, com certeza, a música, ela amalgama, né? Ela junta tudo como se fosse aquela... A gente pega aquelas batatas, né? Junta na outra e vai amassando, e fica uma coisa só. A música, ela tem esse poder de fazer com as coisas se converjam, né? Numa coisa assim junta, consistente. Eu acho interessante, o meu filho mais novo, o Daniel, eu tenho 4 filhos. Eu vou citar o nome deles, né? Se eu estou falando Daniel, o Bruno é o mais velho. Certo, isso é sabedoria. É o Bruno, é o mais velho. Primogênito, eu tenho a Caroline, né, que é a única menina. Sim. João Lucas e Daniel. Olha só, o senhor levou a sério, né, multiplicar, né? Eu só tenho minha filha Ágata, né, minha bênção, está lá no Rio de Janeiro, mora em Duque de Caxias. Mesmo. Então, o Daniel, ele desde criança, muito pequeno, envolvido nesse lado musical, da música, né, do louvor. E eu sempre agi de meios que ele fosse envolvido. Sim. Por exemplo, quando ele era pequeno, a mãe dele dirigia os cultos e não tinha músico. Olha só. Aí eu falava para ela assim, faz o seguinte, ó, como o Daniel tá aprendendo bateria, canta os corinhos, sabe aqueles corinhos antigos? Sim. Que dá um ritmo mais... mais animado, isso. Então, era a tarde da libertação, era corinho com bateria. Olha que legal. Ela cantando e ele tocando. Tá vendo? Depois eu comprei o violão, deixei perto dele o violão. Eu vi que ele tirava umas notas no teclado. Eu falei, rapaz, você sabe tocar? Ele falou, não, pai, é ouvido e tal. E aí pus ele numa escola para aprender teclado. Em pouco tempo ele já desenvolveu, 6 meses ele já estava tocando, fazendo. Então é uma pessoa assim que tem um chamado para esse lado musical, do louvor. E como nós estamos falando de oração, né? Que a forma de louvar o Senhor também é a oração. Sim. Eu lembrei de que o Dani, quando ele vai orar, ele leva o violão para dentro do quarto. Ele fecha a porta, aí ele ora. Aí ele canta, toca violão, e se entrega ali 1 hora e tanto, só de entrega e adoração. Então a forma de louvar o Senhor, além dos ritmos, instrumento, também a oração, que a oração você pode envolver momentos de falar com Deus, aí você tira esse momento de cantar, de louvar o Senhor, então a oração te leva ao louvor. A entrar no átrio do Senhor, na adoração do Senhor. Então envolve várias coisas, que é a oração, o louvor, né? O jejum, a santificação, a leitura da palavra. Tudo isso louva o Senhor, glorifica o Senhor. Amém. Muito maravilhoso. Eu vou querer que o senhor pauta esses pontos aí, nós vamos pôr na descrição do vídeo. Porque foi muito, gostei muito. Amém. Porque assim, é assim que nasce os seminários, né? Que nasce os estudos bíblicos com a revelação da palavra do Senhor. Tá ok? E nós estamos terminando. Né? Foi rápido. Passou rápido, mas passa rápido. Foi um sopro. Quando a conversa é boa, passa rápido, pastor. Quando o negócio é bom, né? O pessoal fala que tudo que é bom dura pouco, né? Mas é assim mesmo, mas vai ter outras vezes que nós vamos estar com o pastor aqui. Obrigado. Tá?
vai ser uma bênção recebê-lo novamente, mas com a família, com os músicos e os adoradores. Não vai deixar ele escondido lá na igreja não, pastor. Não, vamos trazer. Nós já estamos fazendo um festival para trazer esses adoradores tirar da caverna. Como trazer o Dani e a Nicole para fazer um violão e voz. Perfeito. Aqui ao vivo, né? Isso. Vai ser um negócio bacana. Vamos fazer um programa especial aqui com eles. E o pessoal que deseja louvar entrar nesse festival, né, pastor? Sim, é isso. Nós estamos com uma ideia de criar uma lista de transmissão. Sabe aquela lista de transmissão de pastores, de amigos que o senhor tem, de cantores? Sim. Né? E aí a gente manda propaganda e o senhor manda na tua lista de transmissão e convida. Nós temos o Café do Pastores com o pastor Abílio, que é o presidente, Sermos Um. Olha que lindo. Envolvido aí cerca de 100 pastores de igrejas e ministérios que estão caminhando unidos aí, né? Ministérios pequenos. Bacana. E todo mês tem café de pastores. Vamos levar essa ideia então, no próximo nós estamos lá. Vou estar lá pessoalmente lá, se Deus quiser. Amém. Né? Que está tudo na vontade de Deus, mas se Deus quiser, estarei. Eu levo o senhor, vai ser um prazer apresentar o senhor para os pastores. Vai ser uma bênção conhecê-lo, os irmãos. E eu tenho certeza que eles vão abrir o espaço para o senhor divulgar lá, viu? Sim, é a mesma fé. Eu tenho certeza, é minha família. Né? É a minha família. E graças a Deus por isso, irmãos. É assim que acontece. Né? As coisas de Deus. As alianças acontecem na mesa, né? Sim. E aí nós ficamos felizes disso. A união, o que o Senhor faz. E isso que vocês estão vendo aqui no Louvor Comp, você já viu, essas cenas têm se repetido aqui no programa, essas alianças, essas cooperações, porque é isso que esse programa compartilhar. Né? E eu tenho certeza que na igreja algumas coisas não têm fluído no louvor, na adoração, e adoração não é só música. Por causa disso, por causa dessa falta de compartilhar. Porque você vê, o pastor ele falou uma coisa aqui que eu quero dar uma ressaltada. Duas coisas, aliás. Primeiro, que o louvor é um sacrifício, e o sacrifício tem que ser santo. Né? Guardem isso. E o segundo, que que o filho dele começou a adorar a Deus com bateria e voz. Sim. E às vezes nós vemos uma situação dessa na igreja, nós criticamos. Mas você vê, é uma história que começou com bateria e voz. Hoje o rapaz é músico e está aí no Ministério Músicas de Adoração. Então nós devemos respeitar os processos. Não respeitar sendo negligente. Verdade. Porque ele tinha o chamado para a música. Tem pessoas que elas estão ali para tampar buraco, né? E eu falo muito sobre isso, eu sou incisivo. Agora, quando você tem um chamado, você tem que dar valor e fazer da maneira correta. Não trocar o seu ministério por qualquer outra coisa. Verdade. Tá ok? Deus abençoe. De novo. Eu posso deixar aqui o endereço da vigília? Fica à vontade, pastor. Dia 30 de março nós teremos a 3ª edição da vigília do Clamor. Tá? Nós vamos estar clamando, adorando, louvando, entrando na adoração, palavra, muita oração. A vigília assim bem mesclada em oração, palavra e louvor. Na rua Rafael da Silva e Souza, número 342, esquina com a rua Maria Luísa Americana, lá, próximo lá da Avenida Líder. Amém. Bem de esquininha mesmo. Então será no dia 30 de março, a partir das 22 até as 3, Vigília do Clamor. E alguém que quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma dúvida ainda, ele faz como, pastor? Sim, eu posso dar o meu WhatsApp? Fique à vontade, deve. Isso, então o meu WhatsApp é 11 9 4336 1656. 11 9 4336 1656. Eu dou toda a informação da vigília que vai ser... Isso. Inclusive, na vigília, pastor, nós temos um convidado especial para pregar. Ah, sim. Eu vou convidar os amigos e já deixo 3 pastores assim, ó. Fica sob aviso. Porque... Se Deus quiser. Você que vai ministrar. Amém. Pastor Wagner Camilo, Deus abençoe. Obrigado. Tá? Esteve aqui conosco, essa palavra maravilhosa. Deus abençoe você que assistiu, compartilhe esse vídeo, como eu disse, e que o Senhor, Ele venha abençoar a sua vida em todas as coisas, em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Deus abençoe.